Boas malta, mais um episódio, estou aqui com o Pedro Moreira, mais conhecido como Pedro on the Road. Acho que Olá. vocês todos conhecem o Pedro. Mas Pedro, acho também é uma boa deixa para te fazer esta pergunta. Tu ficaste conhecido pelo mundo das viagens. Tu és consideras-te um viajante ou um escritor? Porque também eu já te ouvi muitas vezes e sempre falaste da escrita como a tua vocação, vamos dizer assim. Assim, eu considero-me nós não temos que nos considerar apenas uma coisa, é verdade, mas se eu tiver que definir uma certa hierarquia de coisas que me ocupam ou de coisas que me apaixonam, eu descobri recentemente, quando um amigo meu me perguntou se eu era um escritor que viajava ou um viajante que escrevia, eu descrevi que era um escritor que viajava. Portanto, se eu tivesse que escolher apenas uma para fazer para o resto da minha vida, seria escrever. Isto em termos daquilo que mais me ocupa a vontade. Em termos daquilo que eu realmente sou, não sei bem, não sei bem, dependeria um bocadinho daquilo que significa ser escritor. Eu, sendo escritor, seria alguém, mais do que alguém que escreve, alguém que consegue viver disso, mas também, se alguém não conseguir viver disso, por exemplo, eu tenho um amigo que não vive da escrita e ele é tão ou mais escritor que eu, que é por acaso precisamente esse amigo que me colocou essa questão. Mas eu sei que para mim, eu lembro-me do dia em que me apercebi que era escritor, as pessoas perguntavam-me o que é que eu fazia e eu dizia que era um psicólogo a tentar ser escritor. E foi acho que foi em junho de 2015, estava a atravessar a Namíbia de bicicleta e foi a primeira vez que eu disse assim, sem pensar muito, sou escritor. E nessa altura já tinha escrito 3 livros e só aí é que comecei a ver mais como isso. Portanto, é quase como uma qualidade, uma característica meio metafísica que nos assalta ao espírito quando não estamos à espera. E então sei e sinto-me escritor, porque lá está, se calhar é um bocado. Será que há pessoas que nunca escreveram uma palavra e são escritores? Pá, e se calhar é um bocadinho arriscado demais, mas tirando isso, acho que há pouca maneira como nós podemos estar a dizer aos outros o que é que ser escritor significa. Portanto, tanta coisa para dizer que, de acordo com a minha própria definição, sim, sou escritor, sou viajante também. Se sou mais um ou outro, não sei exatamente. Se prefiro uma atividade à outra, sim, é de escrever. Tu falas aí no escritor. Eu por acaso um bocado estava a pensar, pronto, como é que eu introduzir? E eu acho que é uma boa maneira de perguntar como é que se define. Pá. A sua apresentação. Claro que colocares isso apenas num adjetivo, numa palavra, numa profissão, é muito limitante, até para os dias de hoje. Mas eu estava a pensar porquê? Ok, um escritor, mas o que é um escritor? É como falaste bem, eu escrevo uma coisa, sou escritor. Um contabilista todos os dias trabalha. Imagina, isto eu não sei, isto eu não sou, eu estou a ser ingênuo aqui. Um escritor todos os dias escreve. Estás a fazer onde eu quero chegar? Sim. O Não, escritor é eu um acho que tipo de profissão que. o escritor não escreve todos os dias, assim como mesmo que escrevesse todos os dias a sua atividade profissional, não escrevia todos os dias, porque não há ninguém que o faz todos os dias. Mas ok, eu sou um escritor, mas já não toco no meu romance há meses. Por acaso, esta semana voltei a tocar, mas tirando esta semana já não tocava há meses. Porque também depende um bocado, obviamente cada um tem os seus processos, o Walter Ugumem escreve e apaga e volta a escrever os seus livros 5 ou 6 vezes e depois não sei se está sempre a escrever ou não, mas eu escrevo um livro, agora neste momento o livro sobre o qual no qual estou envolvido é o meu romance, que esperava lançar agora em abril, mas se calhar só lança em setembro, outubro, novembro, não sei bem. E efetivamente, durante talvez aí um ano e meio, escrevia praticamente todos os dias, se calhar 4/5 dos meus dias, porque os outros dias também são para fazer, gravar a Metamorfose e os outros projetos todos que eu tenho. Sim. E neste momento também, por exemplo, estou nessa fase em que estou a tentar dar um bocado mais atenção aos meus outros projetos paralelos, como o Desafego e os meus amigos e coisas assim. E então não tenho escrito tanto, mas não quero dizer que deixe de ser escritor por causa disso. Portanto, depende da fase do projeto em que se está e se escrever-se todos os dias ou não. Claro. Que não, compreendo. São profissões. São profissões peculiares, um bocado um pintor. E um pintor entra neste grupo. Um pintor também, se calhar, nem todos os dias tem que pintar e mesmo assim é pintor. Eu até acho que este tipo de profissões mais artísticas, olha, são. Pá, são benções também. Porque tu podes ser uma coisa.
pá, que primeiro acho que tens de ter uma certa. Tens de ser dotado para certas coisas, para as palavras, para os desenhos, para a sensibilidade, como queres passar a mensagem às pessoas. E como são, se Tens de ser calhar, dotado para ser profissões. bom, Diz? não tens que ser. Tens de ser dotado para ser bom. Há muitos artistas que não são bons e vivem da arte também. Agora, depois entra aqui em questão se a arte é subjetiva ou não, mas não é necessário ser-se bom, acho eu. Há Tu bons, agora entras há, num ponto. Para ti, a arte é subjetiva? assim, há quem diga que não, e eu vejo um bocado a subjetividade da arte um pouco como a subjetividade da moralidade. Há várias ações que nós podemos ter que parecem boas, mas podem ser apenas boas porque são à luz da cultura que nós temos hoje em dia. Então, tendo em conta que a cultura muda, então é introduzido um certo grau de subjetividade acerca daquilo que é bem e mal. E eu acho, apesar disto tudo, acho que continua a haver um bem e um mal objetivamente observável, simplesmente não é assim tão fácil de o definir. E acho que com a arte é capaz de ser uma coisa parecida. Acho que poderá haver algo que é considerado bom ou mau, que é fruto do seu tempo. Por exemplo, eu vou ouvir Kendrick Lamar, que é um gajo que ganhou acho que ganhou um Pulitzer ou assim uma cena, e eu acho que aquilo não presta para nada. E vou, mas no entanto, toda a gente que percebe bué de música diz que aquilo é fixe, e às vezes questiona-me se aquilo é realmente fixe ou se eu, como pessoal, acho que é suposto ser fixe. Ou pelo contrário, se eu não gosto simplesmente porque é diferente. Portanto, acho que a arte pode ser objetiva, mas acho que é difícil nós encontrarmos essa objetividade. Então, se alguém me diz que Kendrick Lamar é bom, eu não tenho realmente uma maneira de dizer que é mau. Se alguém diz que reggaeton é bom, eu não tenho realmente uma maneira de dizer que é mau, a menos que entrem, de certa forma, parâmetros definidos por mim próprio, como, por exemplo, complexidade. Tu tens uma música dos Queen e tens uma música da Beyoncé e objetivamente uma é mais complexa que outra. Agora, será que isso faz dela melhor arte, só por ser mais complexo? Se eu disser que sim, sou eu que estou a introduzir esse parâmetro e pode haver pessoas com outros parâmetros ainda mais, lá está, a complexidade de uma música é observável, mas a beleza de uma melodia já não é. E então a partir daí não posso dizer nada. Portanto, sim, acho que a arte pode ser objetiva, mas é muito difícil falar dela como tal. E eu, por acaso, eu concordo contigo. Eu acho que a arte é objetiva. Porque eu uma vez li uma frase, assim num livro, e ficou-me na cabeça sempre. As sensações e a sensibilidade, as experiências e a sensibilidade andam de mãos dadas. Quanto mais sensível és, mais experiências vais ter. Para muitos, a música clássica é arte. Hoje em dia, não. Isso para mim, o que é que eu posso concluir? Se calhar essas pessoas que vão dizer que hoje em dia é a grande maioria, pá, porque é verdade, o pop domina muito, domina mundialmente, a música clássica ganha cada vez menos seguidores. Mas a ideia que eu fico então é que pode ser, pá, se calhar a nossa sociedade não anda a ter essa sensibilidade para tal. Também, se calhar, vais-me dizer, olha, a culpa das pessoas que estão a ficar mais burras. Opa, também não sei se não, porque hoje em dia tu cresces, opa, efetivamente, hoje em dia és bombardeado. Eu estou a dar o exemplo da música. Tu hoje em dia és bombardeado sempre de música. Carro, música. Hoje em dia tens os TikToks, tem sempre música. Um vídeo tem sempre música. Tu és bombardeado constantemente por música. E é sempre essas músicas. Tu também, se calhar, entras numa altura em que te habituas a essa música e dizes, não, eu gosto desta. E não dás a oportunidade a outras, pá, não dás a oportunidade a descobrir-te a ti o que é que tu gostas, porque te mantens naquele estado, vai e vem, até curto, e vais assim e vais indo. Estás a perceber o meu ponto? Estou a perceber, não, não acho, falaste de saltar mais burro, eu acho que não é preciso uma pessoa ser inteligente ou burra para gostar de música clássica ou não. Se calhar exagerei um bocado aqui também. Eu não. Também acho que não é que o pessoal diz, hoje em dia diz que não é arte, eu acho que o pessoal vê que é arte, mas simplesmente não curte. E, e assim, opá, eu não percebo nada de música clássica, eu sou capaz de dizer aqueles compositores que toda a gente diz, mas a verdade é que antigamente era, a modos que era a música que estava disponível e tu tinhas que sair de casa para ir ouvir uma orquestra a tocar, era todo um 31 tremendo, não havia rádios, não havia grafenolas, não havia nada. Depois, à medida que elas foram aparecendo, o pessoal começou, imagino eu, atenção, isto é, estou eu aqui a assumir, não conheço a história da música gravada, mas imagino que a primeira música que eles começaram a gravar era aquela que eles já existiam, e muita da que já existia, ou pelo menos a mais famosa, era da música clássica.
E aí sim, se calhar na altura quem podia ir a um concerto de música clássica também poderia ter mais posses, e quem tem mais posses tem mais possibilidades de comprar uma grafenola, ou lá qual é que foi o primeiro instrumento que replicava som, então fizeram esse. Mas pá, hoje em dia o pessoal sabe o que é que faz com que a música seja mais vendável, sabes que há uma certa viagem na música e, por exemplo, as cenas que os Coldplay fazem, a repetir a repetir com um som super apelativo, em crescendo e não sei quanto, e faz com que as pessoas fiquem mais facilmente enganchadas. Também, sim, é verdade que temos uma amostra hoje em dia, uma oferta hoje em dia, que até dentro de. Que idade tens? Eu tenho 22. 22, pronto. Eu tenho quase 40, tenho 39 e então neste caso já não já temos experiências diferentes, porque até para mim a ideia de ter esta oferta de música quando eu tinha a tua idade, opá, era incrível. Tipo, eu tinha de sacar MP3 e se alguém e já estava muito avançado, por exemplo, em relação ao meu irmão, que é 8 anos mais velho. Alguém me falava de uma banda, eu tinha que ir ver se encontrava o MP3, não sei o quê, não tinha toda a música do mundo disponível no meu telemóvel, praticamente grátis, que pago para 2 ou 3 ou 4 euros pelo Spotify, plano de família e assim. E isso é incrível e o mesmo se passa com o cinema, que nós vemos, tudo na palma da mão, Netflix, se nós pensarmos é super barato. Mas pode fazer também, e acho que isto é interessante, eu já reparei que, e obviamente eu estou a falar de MP3, mas também havia música física, CDs e coisas assim, eu tinha para aí 150 CDs ou 200. E olha, hoje em dia, por exemplo, se reparares, espera aí, eu vou ali buscar. Ok? Isto, porquê? Porque hoje em dia um gajo já não usa CDs, eu tenho CDs no meu carro, mas caixas de CDs e cenas assim é uma coisa que já não se usa, então se calhar o seu uso é quase como museu ou memorabilia, estás a ver? Isto são capas de CDs de algumas bandas que fizeram a minha infância. Damn Crooked Vultures, Pearl Incubus, Jam como é assim, destacado. Pearl Jam destacadíssimo, assim no meio. Porque o primeiro álbum de Pearl Jam, este é o Ten, o primeiro álbum de Pearl Jam vinha com um pequeno póster, que é este aqui. Bruce Springsteen também, Elvis Presley, Red Hot Chili Peppers. E eu, de antes, eu sabia o nome das músicas dos álbuns. Agora não sei. Pá, agora não, há álbuns que eu curto bué, não sei o número de quase nenhuma música, porque eu acho que é porque nós temos tanta oferta, tanta coisa, que nem sequer temos tempo para memorizar o nome das músicas. Tipo, ninguém se senta ou só ouvir música. Pegas um CD, por acaso tem aqui um CD, Sim. da Cherry. Ninguém pega assim a ouvir música no CD, tipo a ler a letra e tal. Opá. Eu que E tu adoro pegas música, aí num eu bom ponto, Pedro. Hum, Porque antigamente, uma vez estava a ver um comentário sobre a música e que estavas a falar que era um bocado antigamente, ia-se via só os arcadiões. Ou seja, as pessoas não tinham acesso a momentos de lazer. Isto é quase a mesma história que se tu ficas aí 3 dias sem comer, podes comer um pão seco que te vai saber bem. Se tu ficavas, pá, 4 dias, 5 dias, pá, se calhar, não sei, no teu tempo ou um bocado mais antes, 5 dias sem ouvir música, é pá, aquilo era a melhor coisa do mundo. Eu não sei até que ponto, hoje, tu estás sempre constantemente a ouvir música e ouves, e ouves, e ouves, e ouves, também não altera a percepção, a arte. Opa, nós estamos agora a entrar pelo ramo da música. A tua parte é mais na escrita. Eu não sei se consegues adaptar aqui, se podes dar a tua opinião, se quiseres, mas, acho que mas estás a perceber onde não quero chegar. A oferta hoje em dia é tão grande que faz sentir as coisas de uma maneira diferente. sim, eu acho que neste caso não é comparável, porque o consumo da arte musical, digamos, é passivo, ao passo que o consumo da arte literária é ativo. Tu podes ouvir música enquanto estás a fazer outra coisa qualquer, ao passo que se estás a ler, estás a ler. Não estás a ler e a lavar a louça, ou não estás a ler e a trabalhar, ou coisas assim. A menos que também, epá, isto é uma coisa que está a mudar aqui, por exemplo, isto é o Audible, que É. agora ouve-se livros. Pá, e agora sim, aí podes consumir livros de uma maneira mais passiva. Pá, de qualquer maneira, eu não concordaria com o facto de que por estar sempre a ouvir música que acaba por ser um bocado igual ao litro, porque dentro da música
Não sei, estou aqui a pensar, pode ser, mas também na verdade eu acho que nunca tive essa experiência de estar assim vários dias sem ouvir música para realmente vir a sentir a falta dela. A verdade Eu, é que, eu digo porquê? Porque eu uma vez apanhei um meme no TikTok, pá, que pá, foi muito assertivo e muito engraçado. Que era assim: eu vou-te provar como o teu sentido de humor está broken, está estragado. Aquele era daquelas do é de ir a imagem de passar para o lado. Eu leio isto, passo para o lado. desculpa, Hã? é de quê? Não percebi. Passar para o O lado? passo para o lado, imagina, são duas imagens. Aparece uma, depois passo para o lado e vejo a segunda. E na primeira dizia: eu vou provar como o teu sentido de humor está estragado, está broken. É. Quando passo para a segunda imagem, é simplesmente pá, era uma banana com a imagem totalmente pixelizada, cheia de cores e com um som estourado. A verdade é que à primeira dei um riso. E eu estou aqui a tentar aplicar o que aconteceu no sentido do humor nesta oferta, porque efetivamente hoje em dia com os TikToks, com todas as redes sociais, mesmo com a comunicação social, tu tens humor, tens lazer todos os dias, é a coisa mais fácil de consumir, é a coisa que também se mais oferece ao consumidor. Eu estou aqui a tentar comparar as coisas e dizer, pá, será que este excesso de oferta, de lazer, vamos generalizar, chamar tudo de lazer, seja arte, seja simplesmente para passar o tempo, se não te estraga a tua sensibilidade. E se calhar voltando um bocado ao início do que eu falei, a tua sensibilidade e as tuas experiências andam de mãos dadas. Quando tu perdes essa sensibilidade, as tuas experiências também vão perder qualidade. Ok, sim, é possível. Imagina, quando alguém. Estou a pensar em cinema, por exemplo, quando numa altura em que muita gente não tinha televisão em casa. Já viste o filme que é o The Fablemans? É, eu não sou de filmes, vou dizer sério, é o meu grande mal. Sem problema. Mas numa altura em que a maior parte das pessoas não tinha televisão e se calhar ia uma vez por semana ao cinema, acabavam por dar mais valor a isso, imagino que sim. E isso é uma regra para a vida, efetivamente. Quanto mais nós temos de uma coisa, menos apreciamos essa coisa que temos. Mas eu, ao mesmo tempo, se calhar nós apreciamos cada uma delas menos, mas não quer dizer que apreciemos menos no total. Não sei, não pensei assim nisso dessa forma. Porque se calhar nós às vezes vemos coisas mesmo só para preencher o espaço, não é porque estamos ali à procura de uma série que vai ser uma grande obra de arte que nos vai mesmo satisfazer intelectualmente e assim, ou mesmo comédias românticas e tal. Portanto, é possível que as pessoas consumindo arte, ou disseste lazer, mas lazer também implica coisas como ir correr, ir jogar golfe, para quem joga, nunca joguei, Mas eu ou quando coisas digo. assim. Eu quis generalizar e disse lazer no sentido em que, pronto, vou-me sentar e vou aqui consumir qualquer coisa, estás a perceber? Foi nesse sentido. Há um lazer Sim, passivo, vamos chamar-lhe assim. mas tipo, imagina, antigamente o que é que o pessoal fazia quando não tinha o acesso a todas estas ferramentas que nós temos agora? Acho que era interessante saber o que é que se eles faziam alguma coisa e a maior parte das pessoas e fazendo, porque eu sei que havia pessoal que lia e tudo mais, mas não era qualquer pessoa que lia há 100 anos atrás. E era interessante saber o que é que eles faziam para lazer. Se calhar os homens iam mais para a tasca, as mulheres não sei bem o que é que faziam. E, e será que, no caso dos homens, se eles fossem todos os dias para a tasca, por exemplo, iam retirar menos prazer disso só porque vão todos os dias, em vez de ir só de vez em quando? Não sei. Eu da minha parte, olha, ontem vi o. Já viste, eu sei que disseste que não és de filmes, mas já viste o Joker, o Epá, filme. também não. Eu sou uma vergonha em filmes. Ele saiu, pai, nem há 2 anos, eu ontem vi-o pela terceira vez. Está aqui o gajo. Ah, Chama-se dá para ver que és fã. Este é o Joker e este é do Pulp Pulp Fiction. Fiction. Aqui. Sei do nome. Vê lá, sei do nome. Não, também nunca Ah, vi. não, não viste o Pulp Fiction? Epá, eu se vir um filme por ano é muito. Ok, cada um tem a sua cena, vês mais É jogos de futebol, verdade. imagino. Era. Mas isto para dizer que, ao mesmo tempo, falando pela minha própria experiência, eu acho que é possível uma pessoa consumir conteúdo com frequência. Por exemplo, eu estou, todos os dias eu ou ouço um podcast, ou ouço parte de um livro, ou vejo um vídeo no YouTube com uma teoria de qualquer coisa, e é uma parte fundamental da minha vida e adoro isso. E eu não acho que dê menos valor só porque tenho isso constantemente presente. Não acho. Porque são coisas que acrescentam, imagina, esses conteúdos que eu consumo para ver se consigo ficar, dar-me gosto e também no objetivo de ficar mais informado e mais culto Sim. para depois poder impressionar outras pessoas. Oh Pedro, mas tu não achas que um bocado.
essa tua visão acontece muito, pá, pela tua idade, pelos hábitos que foste ganhando ao longo, pelos hábitos que tiveste. Tu cresceste sem os TikToks e foi-te Sim. Eu não moldando. tenho. É normal, se calhar aos 39 anos tu não tenhas a necessidade e não caias nessa armadilha tão facilmente. Porque, imagina, eu vejo isto como os meus avós. Meus avós não percebem nada de telefones. E hoje em dia, tu viras para alguém da minha idade, dizer, olha, tu vives sem telefone, é impensável. Os meus avós vivem sem telefone. Têm um telefone para fazer chamadas, para eventualidades, não é nada demais. Ou seja, o que eu quero dizer é, ok, eu concordo contigo. Eu acho que é uma boa justificação. Uma pessoa pá, que já esteja na casa dos 30 vê dessa maneira. Só que eu penso, como é que será então daqui a 20 anos? Porque quando Eu acho falas que em Quero Reclamar, eu posso estar errado. Mas a ideia que eu tenho é que a maior parte dos fãs de um. Tu falaste que não querem reclamar. A maior parte dos fãs é tudo malta jovem. é possível. E eu imagino, eu uma vez vi um meme que era a comparar os quem estava candidato agora, na altura deste meme, que foi para aí há 5 anos, para os prémios da MTV, não sei bem, eram os prémios musicais Ok? quaisquer. Se calhar até eram os Grammys, não sei bem. E tinha as bandas que estavam candidatas agora a comparar com as bandas que estavam candidatas em 97. E eu olhei para aquilo e pensei, fogo, meu, realmente, de antes era muito melhor, porque tinhas Pearl Jam, Smashing Pumpkins e essas bandas todas que andavam aí a arrebentar. E agora tens muito hip hop e depois, sei lá, tipo, cenas mais básicas, lá está. Mas imediatamente, mal eu vi aquilo, pensei, certo, mas também, certamente, se a minha mãe, por exemplo, visse as bandas que estavam candidatas em 97 e as bandas que estariam candidatas em 77, se houvesse MTV em Uhum. 77, se calhar poderia pensar o mesmo em 97. Então, aí, num segundo fui um bocado julgador, mas no segundo a seguir pensei que sim, tem a ver com faixas etárias e com tempos e eu até me considero uma pessoa que vai acompanhando o surgimento de bandas novas, ao mesmo tempo não sou eclético no estilo, porque não curto. E acho que não sei se tem a ver com a idade, necessariamente, porque tem a ver com cada um, porque apesar de, lá está, de eu ser mais velho do que tu, neste caso, eu sempre vivi com a presença de vários estilos musicais e eu sempre tive preferência por alguns. Este ano é capaz de aparecer uma banda de rock que eu curto, que é uma banda de rock fixe, e eu vou curtir essa. Tipo, há uma banda, sei lá, Alt J, por exemplo. Conhece Alt J? Não. Alt J é uma banda que tem para aí 8 anos, ou 10 e tem um estilo super novo, muito específico deles, e não é por ser novo que de repente, novo não só em termos de ter aparecido agora, como no estilo em si, que eu vou deixar de curtir, porque tem alguma plasticidade, mas dentro dos estilos, se calhar ou que não conheço, ou, perdão, ou que já conheço, ou que são novos, mas que acabo por achar fixe. E bem, tenho vários amigos da minha idade também que curtem bué hip hop. Acho que depende um bocado, depende bastante das pessoas. Em relação a TikTok e essas coisas, olha, eu não tenho TikTok, já instalei uma vez, mas mais porque achei que podia ser útil para o Pedro on the Road, para a minha marca, pseudomarca e essas coisas todas. Mas não curto. Mesmo no Instagram, não sei se tipo, no Instagram eu faço. Não é tudo o contrário, mas o meu Instagram chama-se Pedro on the Road, mas eu partilho poucas coisas de viagem. Eu não gosto de fazer coisas que não me apeteçam. E eu sei que seria melhor para mim aprender a tirar fotografias em condições e partilhar grandes fotos e fazer giveaways e essas coisas todas. Mas não é por um envelhecimento cultural que não o faço, é por primeira vontade. Então é por isso que não estou em coisas como o TikTok. Acho que é importante uma pessoa, à medida que vai ficando mais velha, ter noção do que está a aparecer por aí e tudo mais. E, se possível, até participar. Como tu sabes, aposto que os teus pais têm Facebook, por exemplo, e, Exatamente. e até participar, mas também estar-se a obrigar a fazer parte de uma cena moderna só para tentar ser moderno, acho que acaba por derrotar o propósito em si e se calhar não vale a pena. Ah, eu por acaso tenho uma visão relativamente. Tu falaste de pá, podias aprender a fazer tais coisas para tirar benefícios, mas a minha visão, olhando às redes sociais, ok, há coisas fáceis. Pá, fazer um giveaway é fácil, fazer uma foto bonita é fácil. Só que
Eu acho que é uma mais-valia tu fazeres o que tu queres. Porquê? Porque tu fazeres o que tu queres vais fazer com brio. Vais fazer uma coisa com qualidade. Ou seja, acho que tu crias mais um senso de Basta. comunidade. Se fizeres uma coisa com Não qualidade, basta. porque a malta vai dizer, "Ei, eu gosto de o ver, acompanho e sinto." Sim, mas não bate tanto, pá, imagina, eu posso. Eu já aqui há tempos meti um texto a explicar porque é que, pá, que foi um processo super importante para mim e acho que é algo fixe de se partilhar, a explicar porque é que decidi doar 5% de tudo o que ganho. E quero-vos dizer de quantos, não sei quantos gostos é que tem, sei que tem menos do que muitas outras das minhas publicações, mas por curiosidade gostava de ver. Eu por acaso vi eu vi esse vídeo foi no YouTube. Pá, teve 400 gostos. Eu garanto que se for uma foto, olha, tipo, depois uma foto minha e do Noé e da Graciete, o meu filho e a Graciete, e assim, é verdade que tenho um texto fixe e tal, mas tenho o dobro. Porque há coisas que se podes meter o brilho. Eu no outro dia fiz também um exercício a falar sobre câmaras de eco. Sabes o que é uma câmara de eco? Nada, também, né? Uma câmara de eco digital é quando é um espaço digital em que todas as pessoas pensam da mesma forma e aquilo que dizem é sempre recebido de braços abertos pelos outros porque eles pensam igual. É um sítio onde as pessoas não se desafiam a pensar diferente e limitam-se, de certa forma, a dar palmadinhas nas costas uns dos outros. É um sítio aparentemente seguro porque ninguém desafia ninguém e uma câmara de eco pode ser, se eu tiver na minha página e partilhar sempre ideias que eu acho que o pessoal vai gostar de ouvir. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem ideias que tendencialmente se podem aproximar mais da esquerda. E então, no outro dia, expliquei o que é que era uma câmara de eco e porque é nocivo, porque nós devemos desafiar-nos uns aos outros, sem ser no modo de provocar, mas não ter medo de partilhar ideias dissidentes, porque é assim que nós evoluímos enquanto pessoas, enquanto sociedade. E foi uma publicação cuidada e tudo mais, e teve 240 gostos. Eu tenho 17 mil seguidores. E lá está, isto para dizer que fosse uma foto eh, bacana, com um textito, neste caso, tinha 4 ou 5 vezes mais. Portanto, não é Sim. bem assim que uma cena bem pensada, bem curada, funciona melhor. O pessoal não Eu está. compreendo. Eu só acho. Há certas coisas que a internet. A maneira de consumir a internet, os algoritmos mudaram. Eu continuo a achar que o bom conteúdo, independente de como ele seja apresentado, não independente de como seja apresentado, o bom conteúdo, mesmo que à primeira vista pareça secante, vai prevalecer. Agora, acho que tem que se adaptar. Tem que se adaptar. Olha, tu hoje em dia tu não podes fazer um vídeo para o YouTube onde pá, fazes um vídeo com texto, metes o título, ok, e a thumbnail seja um JPEG, um print do vídeo, estás a perceber? Imagina, são coisas que pá, hoje em dia se calhar vale muito mais o esforço de fazer uma thumbnail, porque as thumbnails está muito mais provado, aumentam imenso o CTR e consequentemente as visualizações. Ah, pá, mas acho que são adaptações. Eu continuo a achar que o bom conteúdo vai prevalecer, vai criar um maior senso de comunidade e vai ter a satisfação para o consumidor. Só que, opa, acho que temos que nos adaptar, estás a perceber? Sim, sim. Assim, eu estou disposto a adaptar-me até um certo nível. Ok. Mas, por exemplo, em termos de conteúdo em si, não necessariamente. Mas, é assim, eu também não preciso disto, é a minha vantagem, né? Eu vivo dos meus livros e isso é fixe. Mas, pá, às vezes, imagina, no meu desafego, o último episódio foi mais curto, foi 2 horas, mas o anterior a esse foi com aquele médico, o Gustavo Carona, e fiz um episódio Uhum. de 4 horas e 10. E, e o pessoal diz que não que é longo demais para bater e tudo mais. No entanto, o podcast mais famoso do mundo é o de Joe Rogan, como sabrás, e são episódios de 3 horas. Então, obviamente, eu não me estou a comparar com o Joe Rogan, nem dos meus convidados, com os convidados dele, em termos de fama. Em termos de qualidade, depende. Mas tipo, percebes? As mesmas pessoas que dizem que conteúdos muito grandes não funcionam, depois esquecem-se que há outros que funcionam e que são grandes. Às vezes é um bocado difícil saber. Tipo, já às vezes vejo no YouTube em específico, às vezes é-me sugerido. Recentemente o YouTube tem-me sugerido vídeos com menos de 100 visualizações, o que até é interessante.
mais orgânico. Mas às vezes vejo um podcast de alguém com um convidado tipo Salvador Martinha, mas não é Salvador Martinha, mas um gajo assim Certo, famoso em certo. Portugal e tem 200 visualizações. E às vezes vejo alguém que tem 100 subscritores e tem um vídeo com 50 mil visualizações, mas continua com 100 subscritores. E eu não percebo muito bem como é que funciona. E Imagina, a maior parte do pessoal que faz vídeos não subscreve os canais também. imagina eu por acaso tenho um certo conhecimento até relativamente ao YouTube e ao algoritmo. Do nível o número de subscrições é uma métrica que vale zero. Efetivamente vale zero. Porquê? Pensa numa. Tu és uma Não rede vale zero. social. Vale para aí 5% das visualizações que são Em pedidas. termos, imagina, em termos de performance de canal, para visualizações, não vale assim tanto. Porque imagina, se tu tens uma plataforma, queres que as pessoas passem o maior número de tempo possível. A métrica que eles no fundo querem é saber se tu ficas lá no vídeo e logo a seguir vais ver outro. A subscrição pode não contar muito, estás a perceber? Não, A mas subscrição poderia contar para eles serem sugeridos na página principal, mas não é assim que funciona. não é assim que funciona, porque imagina, eu tenho o YouTube, a minha conta tem mais de 10 anos. Ah pá, e eu ao longo dos anos fui subscrevendo muita gente. Se me aparecessem todos os recomendados, era difícil encontrar. Eles também vão. Opa, é um algoritmo. Mas eu, ao bocado, ouvi-te a dizer, e eu fiquei curioso. A malta pode achar que é arte e não gostar. E aprofunda mais um bocado essa questão. Como assim é arte e não gostar? É possível? Acho que sim, por exemplo, espera aí, mas agora eu estava aqui a ver, a título de exemplo, o meu último vídeo, qual é a percentagem de pessoas que vieram por subscrições? Que às vezes aparece aqui um gráficozinho e realmente costuma ser uma percentagem reduzida de pessoas que viram devido à subscrição. Principais origens de tráfego. Epá, não estou aqui a ver e que fiz, vou abandonar essa empreitada. Mas agora não é que estás, já estás aqui. Sim, eu acho. O que é que eu acho que é arte e não gosto? Já viste, pronto, não vejo muitos filmes, mas há um realizador que é o Stanley Kubrick. Mas ainda mais do que ele, há um que é. Não me lembro do nome dele, portanto vou usar Stanley Kubrick. Ok? É um realizador de pessoas que gostam de cinema, como eu gosto. Não sei se chega a ser um cinéfilo, mas vejo, sei lá, 2 ou 3 filmes por semana. Então, pessoas que gostam de cinema como eu gosto costumam gostar muito deste Stanley Kubrick. Já eu reconheço a arte nisso, mas não a aprecio, percebes? E lá está, também teríamos de definir o que é arte, até sequer para eu dizer que eu reconheço. Porque o que é arte? Nós podemos dizer que a arte é aquilo que uma, um produto, seja ele digital ou analógico, que é consumido, que é produzido com o efeito de causar uma impressão. Será que seria isso a definição de arte? Não sei bem. Mas se calhar não, se calhar há coisas que são feitas sem qualquer objetivo, mas que têm o objetivo de causar uma impressão, seja ela boa ou má. Agora, se tu Ok. pegas num pedaço de estrume e esfregas na cara e andas aí a correr por Lisboa a dizer eu matei uma galinha, eu acho que pode ser arte. Eu ia dizer que não era, mas eu estava à medida que eu estava aqui a pintar este cenário, pensei, eu acho que pode ser arte. Então, no teu raciocínio, beleza, arte não é sinónimo de beleza. Ponto. Eu acho que há malta que vai dizer. E eu por acaso sou um bocado defensor dessa ideia. Acho que para ser arte tem que ser belo. Tu és um bocado contra isso. Não é contra, não concordas. Isto não é ser contra nem a favor, é não concordas. Não concordo até porque, imagina, então, se tu achas isso, então a mesma peça tanto é arte como não é. É a Porque há mesma peça? peças, sim, porque há peças que são bonitas para uma pessoa e bonitas para outra. Estás a fazer com que a arte, a definição de arte, seja dependente não de quem criou, mas de quem está a observar, não é? Porque, imagina, Tu não podes criar um arte exemplo. sem querer. Daí eu ter dito, eu acho que meti aí para o meio a palavra de algo que se faz de propósito. Se não fiz, a minha intenção era essa. Mas, de acordo com esta definição, talvez não. Agora, há coisas que parecem arte, um pôr do sol bonito ou coisas assim. Mas, por exemplo, um bom exemplo que não
reúne muitas vezes consenso é a arquitetura. Tu não estou a falar de arte moderna como um urinol, acho que considera-se a primeira peça de arte moderna um urinol, depois da Primeira Guerra Mundial, um urinol no meio de um museu. Sim. E o pessoal passa por aquilo e é afetado por aquilo, e então, de acordo com as definições de algumas pessoas, pode ser considerado arte. Mas eu acredito que um urinol não seja realmente visto como bonito por quase ninguém. Mas tens prédios, não é, é uma obra de arte, porque é feito por um arquiteto, desenhado e tal, que são vistos como bonitos por algumas pessoas e vistos como feios por outras. Então é arte e não é ao mesmo tempo. É tipo o gato de Schrödinger. Pô, mas aí tens que ter. Não sei, eu acho que também a pergunta estende-se: quem é que vai definir a arte? És tu? É a sociedade em geral? É só os entendidos? Depende se a arte é objetiva ou subjetiva, porque se for subjetiva. Mas há um bocado eu estava a falar até do que é boa arte, não estava a falar sobre a subjetividade de arte ser arte ou não, mas de ser boa ou não. Mas de certa forma também, não só é discutível se arte é o que é que significa arte boa, mas também pode ser discutível o que é arte mesmo. E lá está, se tu achas que tem que ser bonito, então já tens uma definição diferente da minha. E eu não sei o que é que diz no dicionário acerca da definição de arte. Pá, tá a ver, também não sei o que diz. Também não sei o que diz. Agora, se me perguntas, opá, tu falaste no exemplo do urinol, esse é um exemplo muito famoso. Eu não posso achar isso bonito, efetivamente. Mas há malta que vai achar, opá, e depois é mediante. E depois imagina, isto é quase voltando atrás ao que falámos de. Será que também a nossa percepção de arte está estragada, está broken? Porque existe aquele acontecimento, aquela experiência muito engraçada que alguém chegou lá, pegou nos óculos, chegou ao museu e pousou-os. E volta e meia estava sempre malta a tirar fotografias. Porquê é que isso acontece? Porque as pessoas percebem uma intenção que não existe. Então, há um bocado nós falamos sobre intenção ou não. E realmente, se uma pessoa simplesmente se esqueceu dos óculos lá, então eu acho que não é arte. Porque senão tudo é arte. Senão, eh, sei lá, tipo este tripé aqui que está aqui em cima, então é arte. E se tudo for arte, independentemente da intenção, então nada é arte. Acho eu. Acho que tem que ter uma certa limitação na sua definição. Mas, por exemplo, eu já vi peças de arte que eu tinha a certeza que outras pessoas iam achar aquilo uma merda. Nomeadamente, já fui ao Museu de Arte Moderna em Paris, o Pompidou, e vi lá algo que achei mesmo lindo, que era, havia fixado na parede, se bem me lembro, havia assim um pequeno parapeitozinho, um pequeno balcãozinho, e tinha um espelho, acho eu, e tinha uma lâmina de barbear antiga, tinha aquele pincelzinho antigo, mais grosso, tinha todo o aparato para uma pessoa há várias décadas se barbear. E eu Ok. olhei para aquilo e fui transportado para um tempo que já não existe e achei mesmo lindo. Eu uma vez no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, estava lá na altura, já foi há vários anos, era uma exposição residente, portanto podia-se ver em qualquer altura do ano, agora não sei, ainda por cima com todos estes stresses com o Brás, não sei como é que está, que era da coleção Brás, mas tinha lá um cubo e dentro do cubo tinha lixo, mas era lixo dos anos 60. Então, eu olhava para lá e via aqueles maços de tabaco antigos, via latas antigas, e apesar daquilo ser lixo, aquilo transportava-me para outro sítio. E aqui era lixo, para mim era arte também. E também voltando ao Pompidou, em França, vi uma vez um quadro que era só azul. Só azul, não tinha uma única linha de outra cor Ok. qualquer. Mas eu olhei para aquilo e achei que era a tonalidade de azul mais bonita que eu já tinha visto na minha vida. E achei aquilo arte. Não só arte, como bonito. E aposto que muita gente é capaz de discordar veementemente de mim. E, Bem, de certa forma, dizendo isto, estou a concordar com a tal noção de que é subjetivo. Mas voltando um bocado ao exemplo que eu dei há pouco,
também é como a moralidade também. Eu acho que a arte pode ser objetiva, mas há muitas coisitas em que eu acho uma coisa, que ele acha outra, se é boa arte ou má arte, assim como as próprias ações. Há pessoas que podem achar que é imoral tu apostares 500 euros a saber que vais perder, porque podes dar esse dinheiro para uma instituição de caridade, e há outras que acham que não é imoral porque estás a fazer aquilo que deves fazer com o teu dinheiro. Mas depois há algo, alguma ação moral dentro de todo o panorama de exemplos nos quais nós podemos pensar em que se calhar ambas as pessoas vão concordar. E eu, por acaso, opa, isto agora dá na minha opinião. Eu quando disse que eu acho que a arte tem que ser bela, mas eu não meto lá da hipótese. Vou usar os exemplos que tu deste. De pegar, ir e ver esse caixote e estar cheio de lixo de anos 70 e não lhe meto a hipótese lá de lhe achar interessante e fazer-me transportar também para a mensagem do autor. Agora, se eu vou considerar belo, opa, acho que não vou considerar belo. Relativamente ao azul, eu acredito que possa considerar belo por ver o azul mais bonito da minha vida. Olha, por acaso, olha, a última coisa mais bonita que eu vi e que me marcou e fiquei burro, eu fiquei completamente burro a olhar para aquilo. Eu não estava nada à espera. Estava em Viena e fui ver o Palácio de Belvedere, assim, e fui por fora. Epá, estava um pôr sol porreiro, um final de dia bonito. Eu fiquei 15, 20 minutos a olhar para o palácio estupefacto. Isto é a coisa mais bonita que eu vi. Mas lá está, eu se calhar aí considero arte, porque foi belo. O azul até poder considerar arte. Agora, um caixote de lixo, percebo, acho que consigo ser transportado também, vou entender, vou achar piada, vamos dizer assim, achar interessante, concordar agora. Dizer, pá, é arte. Não fica, meti isto em casa, pá, se calhar não meti isto em casa. Se calhar o quadro azul, por ser um azul tão bonito, até o meti em casa. Ah, está, mas eu achei bonito, mais também, assim, Sim, também pá, eu acho que aquele lixo era selecionado, não tinha lá fraldas com cocó ou coisas assim, mas também é interessante ver as fraldas, mas mesmo visualmente achei fixe. Assim como, imagina, esta aqui nem achei necessariamente bonita, mas também na coleção Berardo, no Centro Cultural de Belém, tinha outra peça que era uma mesinha de cozinha e tinha os copos que o pessoal usou, e tinha o prato, ainda tinha restos de comida, e tinha uma garrafa e tal. E alguém, maço de tabaco, cinzeiro, uhum. alguém tipo invernizou aquilo tudo de forma a preservar aquela refeição no tempo. Porque aquilo claramente é uma palavra muito arriscada, mas tinha todos os indícios de ser uma refeição que alguém teve um dia. Imagina, tens uma refeição com a tua namorada ou com o teu namorado que quisesse preservar aquilo. E aquilo ficou preservado e agora até estava a ser observado por mim. Esta aqui, mais do que o lixo, porque o lixo, lá está, como tinha elementos dos anos 60, cultura pop e tudo mais, tinha uma certa beleza mesmo literal, pelo menos para mim. Esta aqui não era necessariamente bonita, mas achei espetacular na mesma. Então, mas lá está, eu já tinha dito que a minha definição não é a mesma que a tua, não tem que ter beleza, mas aqui neste caso, por exemplo, efetivamente acho que não tinha beleza e eu continuei a achar bonita a intenção e bonita a viagem. E, ok. Opa, isto é uma discussão porreira, uma discussão bonita. Mas vamos a ficar aqui ad eterno, porque eu vou dar um exemplo que. Tu vais dar o teu exemplo, vou dar a minha percepção do teu exemplo, depois eu dou um exemplo, vamos andar nisto. Mas eu fiquei. Mas estavas a falar, estava a ouvir e fiquei naquela. Arte. Tu quando escreveste, disseste, pá, estou a fazer arte. Isto aqui é incrível. Ou, não sei, eu não sei, pá, nunca escrevi de maneira a criar arte ou a criar alguma coisa. Tu tens esse sentimento sempre que estás a escrever, ou estás a escrever e dizes, opa, isto é giro, pá, está aqui uma história porreira, está aqui uma história que a malta vai gostar de ouvir, é um bom momento passado, mas não é nada demais. E quando isso já aconteceu, é pá, isto é arte. Como é que dá o clique e dizes, pá, isto é incrível? Ok, é assim, de certa forma, um livro é um pouco como se fosse mais do que a combinação de todas as suas frases. Não é que esteja imbuído de um espírito, mas está imbuído de uma conexão de momentos e descrições que acabam por fazer com que algo seja
visto como artístico e no caso do meu romance mais recente, visto como bonito também. Isto para dizer o quê? Imagina, eu quando estou a escrever eu não sinto sempre isso, é óbvio. Uhum. E, e agora é muito diferente escrever um romance de escrever um livro de viagem. Apesar de, por exemplo, este é o meu livro mais recente, está aqui porque ele veio para trás no correio hoje, não está aqui porque eu queria mostrar, mas e este livro tem ficção e tem viagem também. Então é um bocado, e o objetivo era esse, é um bocado uma ponte entre o meu trabalho anterior e o meu trabalho atual, que é o romance. E quando eu estou a escrever um romance, como eu estava a dizer, não sinto sempre que está aqui, ei pá, fogo, está aqui arte. Mas, imagina, no outro dia, que foi a semana passada, tive um momento único na minha vida. Eu fui para a cama e não conseguia dormir. Não, primeiro vi um filme. Vi um filme, a Graciete veio para cima mais cedo, como não é? E eu vi um filme que está na HBO, que é uma história verídica do man, pá, muito, muito, muito forte. E cheguei à cama e percebi que não ia conseguir dormir. E depois daquela cena, a partir do momento em que penso que não vou dormir, então aí é que não vou dormir mesmo. E, e voltei a descer e trabalhei uma horita numa proposta que estou a fazer para a minha próxima viagem. E fumei um THCzinho, ligeiro, e fui para fora da minha cozinha e estava a ouvir música, a ouvir Bon Iver. E depois quero ir ao telemóvel, mas não quero, não vou. Está porque o telemóvel. E foi uma cena que eu sempre soube isto, mas naquele momento eu parece que surgiram umas palavras para descrever o efeito que o telemóvel tem em mim e em nós. Que é conecta-nos a toda a gente, mas muitas vezes desconecta-nos de nós mesmos. Porque eu estava ali, na minha, a ouvir música, em paz, estava escuro, as árvores mexiam-se ligeiramente com a brisa. Eu não precisava estar no Instagram, não precisava estar no Facebook, só para preencher o tempo. Isso é só estar ali. Então estive Uhum. ali. E estive ali um bocado e pensei no Noé, no meu filho, e pá, senti-me mesmo muito grato por tudo. E depois pensei num amigo meu, aí sim peguei no telemóvel, mas foi para lhe mandar uma mensagem, não foi só para ir ocupar o tempo num feed qualquer. E depois lembrei-me do que a minha mãe tinha dito dias antes. A minha mãe é a minha editora, revê os meus livros todos, faz um trabalho impagável, ou É pagável, incrível. mas pagável por muito dinheiro. Mas a minha mãe não paga. E ela acabou a parte de um personagem, que é o do Júlio, e mandou uma mensagem a dizer que tinha gostado muito e que me tinha esmerado e tal. E aqui peguei no telemóvel, mas lá está, não é para ir para o feed, é para ir ler uma coisa. Hoje vou ler um bocado do Ventre, que é o meu romance. E eu comecei a ler e passado fui dar a uma parte fixe e sabia o que é que tinha antes, então fui um bocado mais para trás para começar a ler um bocadinho mais umas linhas anteriormente, mais atrás, e de repente comecei a chorar. Tipo, mesmo pus o telemóvel de lado e estava tipo mesmo a soluçar. E tive assim, pá, aí 3 ou 4 minutos, pá, aí 3 minutos. E pensei, por um lado pensava, "Fogo, eu fiz um livro fixe, meu." E depois pensava, mas será que o livro é fixe ou é esta cena que é fixe? E pensei, porque lá saber, tipo, a partir do momento em que estou a chorar com algo que eu próprio criei, e se o livro tem esta cena fixe, então se calhar não, até porque esta cena não é única, se calhar o livro é mesmo bom. Então, apesar de eu não sentir sempre que estou a criar esta obra de arte, apesar de não sentir isso sempre, sinto muitas vezes, já me aconteceu aqui não chorar como chorei dessa vez, mas lacrimejar bastante, já lacrimejei muito a escrever, porque eu estou a escrever como quem está a ler, é como se a história existisse no éter e eu quando me sentasse, em vez de estar a inventá-la, simplesmente estivesse a canalizá-la. E, e neste momento, naquele momento em que estou ali a chorar, porque estou a ler parte do meu livro, eu penso, sim, está aqui algo bonito. E sim, acho que é uma obra de arte. O Saulo, às vezes, quando fala de obra de arte, parece que é interpretado como se estivesse a falar de uma obra-prima. Não estou a dizer que é uma obra-prima, estou a dizer que é uma obra de arte. Ok. E aconteceu o mesmo no dia a seguir. No dia a seguir, aí já não tinha fumado nem nada, estava sóbrio. E fui ler as últimas páginas do meu romance e voltei a chorar outra vez. E foi muito bonito isto. Eu não duvido que seja bonito, só que criaste-me agora a curiosidade. Tu viveste aquilo, choraste e aquilo, pá, aquilo transportou-te para outro estado. Pá, incrível. Pá, tu querias, imagino, tu querias grandes expectativas.
devido a um acontecimento desses. Como é que tu achas que te encaixavas e ficava a tua percepção se, pá, das 100 pessoas, vamos dizer, um grupo de 100 pessoas leram um livro e disseram, opá, ó Pedro, olha, não gostei. Imagina, achas que a tua percepção de arte ia mudar? Porque acho que isto também é uma pergunta muito pessoal, no sentido em que eu estou a perguntar, se calhar, como é que lidavas? Que acho que é uma pergunta um bocado pessoal, porque podes dizer, olha, e eu continuo a achar que é arte, tudo bem. Podias dizer, olha, afinal, se calhar eles, como são muitos, podem ter razão. Imagina, isso é a sua curiosidade. Estás a perceber? Sim, sim. Já me aconteceu, imagina, uma vez estava. Também é uma questão de números, não é? Mas estamos a falar de uma pessoa nos dizer ou várias pessoas nos dizerem, mas. E naturalmente as pessoas têm hum, muito mais à vontade em dizer quando gostam de uma coisa do que quando não gostam. Uhum. Mas eu aqui há uns anos estava com um amigo meu e ele disse-me que, olha, passei as últimas 2 semanas, dediquei-as a ti e li os teus 2 livros de viagem. Na altura só tinha dois. E eu perguntei, de qual é que gostaste mais? E ele disse, não gostei de nenhum. E acreditas que eu fiquei, juro-te, não estou a inventar, eu fiquei contente porque ele me disse a verdade. Ok. E, sei lá, eu acho que é tão valioso a sinceridade e o pessoal dizer aquilo que pensa, que, obviamente, eu prefiro que toda a gente goste de um livro, não vou dizer o contrário, mas quando alguém me diz que não gosta, eu fico igualmente, não é igualmente contente, mas fico quase tão contente porque alguém está a ser sincero comigo. Agora, eu tenho perfeita consciência, e há quem diga, malta, mais das energias e dos coachings e essas coisas, que este meu pensamento pode funcionar contra mim, mas eu não penso nisso. Eu tenho perfeita consciência que, para já, é muito difícil uma pessoa se ingrar no mundo das artes sem andar aí a vender livros na praia, como eu ando, e a esforçar-se dessas maneiras menos ortodoxas. Eu tenho perfeita consciência, então, que se ingrar no mundo das artes é muito difícil. E eu tenho, então, por consequência, perfeita consciência que o meu livro, o meu próximo romance, eu vou tentar que ele tenha sucesso, mas provavelmente o mais certo é que ele não vai ter assim um grande sucesso. Mas eu vou dar por tudo na mesma. Agora, a questão é, o que me faz, o mais importante para mim é fazer aquilo que eu tenho que fazer e viver disso. Se o pessoal gosta ou se o pessoal não gosta, aí eu não tenho controle nisso, Certo? porque eu posso fazer o melhor que eu posso. E com este meu próximo livro, o Ventres, se houver algumas dezenas de pessoas que leiam o livro e que percebam o que é que está ali e percebam o meu propósito, sabes? Porque o meu propósito na vida, e eu não acredito que seja um propósito que nos é introjetado por uma entidade divina qualquer, acho que somos, a modos que somos nós que criamos o nosso propósito, em termos daquilo que eu posso oferecer ao mundo, não em termos daquilo que eu posso oferecer ao meu filho e coisas assim. Claro que eu tenho todas estas condicionantes na minha vida e eu prefiro ser um bom pai do que ser um bom escritor. Uhum. Mas em termos daquilo que vai além das circunstâncias específicas que eu tenho na minha vida, como ser pai, estar casado, em termos daquilo que eu posso oferecer aos humanos e não apenas às pessoas que me rodeiam, eu acho que o meu propósito passa por contar histórias, reais ou imaginadas, que possam inspirar as pessoas a perceber o quão louco e espetacular e difícil e incrível e agoniante e feliz e, acima de tudo, o quão única é esta experiência que nós temos aqui e o quanto a devíamos valorizar. Seja por que maneira for, seja por que for. Porque realmente nós estamos vivos, tanto quando nós sabemos uma vez, e eu acho que às vezes há pessoal que passa um bocado do tempo a dormir. Não estou a dizer que sou necessariamente melhor, eu também tenho muitos momentos em que ajo um bocado como se fosse um robô, mas tento saltar fora e tento ver a beleza de todas estas coisas que não têm beleza nenhuma. Voltando um bocado atrás, como se houvesse um artista que é o Cosmos e nós tivéssemos o prazer de viver a obra de arte que ele fez para nós. E
É óbvio que eu quero que qualquer pessoa que tenha lido, que venha a ler o meu romance, que sinta isso, mas se eu souber que foram só algumas dezenas, garanto-te que já vou ficar contente. Posso sempre ficar mais contente, mas garanto que já vou pensar, pá, olha, já valeu a pena, sabes? Ok. E agora que pegando num bocado do que falámos no início, tu disseste que eras um escritor que viaja. Eu faço esta pergunta só pela curiosidade. Se hoje em dia, pá, claro que isto é utópico, porque tu és moldado pelas viagens e, pá, suponho eu, pelo que já te acompanho e pela maneira que falas, as viagens são uma parte. Hoje em dia, se é só piada, olha, não vais viajar mais. Conseguias escrever? Sim, acho que sim. Acho que conseguia. Até porque lá está, eu tenho 3 livros de viagem, mas o meu livro mais recente não é de viagem. Ok. Apesar de ter lá, sei lá 50 páginas que se passam no Egito e tudo mais, e é baseado na viagem que eu fiz. Mas sim, conseguiria, porque não escrevo só de viagem. Eu teria que olhar para dentro e tentar encontrar aí. E na verdade, até gosto mais de escrever romance do que escrever livros de viagem, porque é mais criativo. Enquanto que na viagem, obviamente, há um certo grau de criatividade, claro, na maneira como tu descreves a coisa, e no meu livro mais recente, Viagens, também meto lá um bocado de ficção. Mas por mais liberdade que possa, ou criatividade que possa haver num livro de viagem, se estás a inventar uma história de nada, é mais difícil, mas também é mais recompensador. Pá, imagino. E agora, se calhar, um bocado pegando nas viagens. Epá, eu vou dizer sério, eu tenho que dizer esta. Tu deves ser das pessoas que eu, quando começo a falar com alguém que, pá, que eu estou a conhecer e uma pessoa fala, e pá, isto e isto, pá, e eu volto e meio e falo sempre para ti, pá. Porquê? Se o mundo foi uma vez, ouvi a expressão o main character, o personagem principal. E eu considero-te um dos main characters. Tu, pá, descer a África inteira de bicicleta e ir até Singapura à boleia são feitos, pá, na minha cabeça, incríveis. E até que ponto é que as viagens te moldaram? Deixar uma coisa que eu vejo em ti, vamos usar esta palavra, és muito humanista. Até parece que estou a dizer pá, estou a ser excessivo, dizer pá, imagina, não é pejorativo, não quero ser mal interpretado, mas estás a perceber o que eu quero dizer? Se eu não estou a ver como é que ser humanista seria pejorativo. Não, imagina, não, pejorativo no sentido em que, epá, eu estou a pejorativo na pessoa que o diz, estás a perceber? Não. Não, mas pronto, e até que ponto é que te moldaram? Porque tu viste muita coisa diferente. Isso, pá, ainda te choca certas coisas. Se estiveste na Índia, ainda te choca ver certas. Sim, sim, choca. Não, não choca tanto como se calhar. Em primeiro lugar, o choque tem um bocado a ver com quem nós somos também. Não é? Há pessoas que são mais sensíveis que outras e há outras que são sensíveis, mas que não se chocam assim tão facilmente. E imagina, eu estive na Índia agora um mês, regressei para aí há um mês e nada me chocou, porque o choque também está relacionado com a expectativa. E eu tenho a expectativa de haver situações que vão estar ali no limite. Não, não é verdade. Houve uma cena que me chocou. E eu, na verdade, a motos que já sabia que existia, mas não pensava nisso tanto. Que, E acho que pode ter deixa, a ver espera aí, com o facto. pessoal que posso tentar adivinhar? Foi Sim. quando estavas num lago e atiraram um lixo, sem mais nem menos? Ah, não, não. Isso. Assim, isso pode-se dizer que me chocou também, é verdade. É um bocado mais ligeiro. Tem tudo a ver aqui com o contexto das coisas e não é tão grave como a outra cena na qual eu estava a pensar. Mas sim, na Índia o pessoal faz Não, eu muito digo lixo. esta porque ficou na cabeça, a tua reação, por Sim, acaso, na altura. na Índia o pessoal faz muito lixo, mas não estava à espera de estar ali num lago todo altamente e o pessoal pegar assim num saco de plástico, que eu até achava que iam sair de lá umas rosas e o gajo meter lixo. Sim, chocou-me de certa forma, é verdade. Mas em termos mais graves, chocou-me ver um puto, um entre vários, mas houve um que me ficou marcado. Estava em Nova Delhi e era uma família que vivia no passeio entre duas estradas. Há famílias inteiras a viver na rua e tem tipo uma lona que metem assim na diagonal, agarrada a uma grade de lado e depois com uma pedra no fundo para ficar tensa.
E eventualmente o facto de ter um filho agora também me faz olhar para isso de maneira diferente. E a verdade é que em Portugal nós temos muitos sem-abrigos, mas não são todos adultos, não vemos tantas crianças. Portanto, sim, isso chocou-me um bocado. De resto, continuo a ser bastante sensibilizado por outras situações, apesar de não me chocar necessariamente. E sobre as viagens me poderem ter feito mais humanista ou não, acho que sim, é possível. Eu acho que sempre tive um bocado uma certa tendência para esse tipo de valores, digamos. Mas a verdade é que quando uma pessoa está em viagem, e eu já estive em quase 100 países e já atravessei a África de bicicleta e estive na Ásia, nas Américas, pronto, já estive em alguns sítios. E tive a oportunidade de ver pessoas que vivem muito mal. E então, por exemplo, há um bocado falei do compromisso que fiz de dar 5% de tudo o que ganho. E acho que se não, dificilmente se eu não tivesse viajado e alguma vez pensar nisso. E é isso. A viagem permitiu-me perceber melhor o absoluto privilégio que eu tenho e o sentido de injustiça que isso traz. E a felicidade, a modos que pode ser vista como um compósito de vários fatores. E se calhar alguns fatores em que uma pessoa é mais feliz, um outro fator é menos feliz, e depois faz ali as contas no geral. E se calhar num certo parâmetro, ter viajado pode-me ter feito menos feliz, porque faz com que eu agora olhe para tudo o que tenho e que sinta alguma injustiça no meu privilégio e pensar que há pessoas pá, que têm muito menos. Mas também a felicidade, primeiro, é um componente entre vários e depois também a felicidade não é o fim de tudo. Acho que a felicidade não é aquilo que uma pessoa deve almejar exclusivamente na vida, mas viver também uma vida que seja o mais iluminada possível, não esperando que alguma vez alguma pessoa vá atingir algum grau de iluminação máxima, claro que não, somos todos humanos, mas informada acima de tudo e realizada. E apesar de me deixar um bocado de moça o facto de eu não conseguir ter a coragem de alugar este meu escritório aqui a uma família que precisa. Não é de alugar, é de deixar dormir aqui de graça uma família que precisa neste escritório, apesar disso. Isso faz-me menos feliz, o facto de saber que não tenho essa coragem. Também me sinto, ao mesmo tempo, um pouco mais realizado por me sentir informado e por dentro desse meu egoísmo de não querer fornecer este escritório de graça para alguém, de fazer uma coisa qualquer, por mais básica e mínima que seja, como doar esses 5%, por exemplo. Pá, é uma mistura de muita coisa que a viagem traz. E também traz uma apreciação, porque eu, talvez por viajar, eu acabo por me queixar nunca, acho que nunca, das minhas circunstâncias. Porque acho que é injusto e porque já vi circunstâncias muito piores, então tenho noção que está-se bué de bem e que não há razão para queixa. Ok. Ok, Pedro. Pá, acho que também está na altura de finalizarmos. Pá, só tenho que te agradecer. Muito obrigado. Eras uma das pessoas que eu mais queria falar. Pá, espero no futuro voltarmos até com mais tempo, com mais, olha, presencial, se um dia o futuro permitir. Mas só tenho a agradecer. És o meu sexto Manda mensagem convidado. daqui, Diz? manda mensagem daqui a um ano. Está combinado então. Ok. Mas é isso, Pedro. Olha, despeito aqui da malta. Toda a gente já te conhece, mas pá, divulga as tuas redes se Ok. quiseres. O Há teu pessoal momento. que pode ter ouvido, é só Pedro on the Road, é só escrever em qualquer lado e podem encontrar-me aí. E obrigado também pelo convite. Prazer é todo meu. Obrigado, Pedro. Até já.